Sejam todos bem-vindos ao Lili Responde! Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista e aqui no Lili Responde, esse quadro que vocês perguntam e eu respondo. E eu pego essas perguntas de vários lugares, aqui do YouTube, do consultório, de outras redes sociais. Então sempre que vocês puderem, podem perguntar que eu tô aqui para responder vocês. E a do Carmo pergunta: doutora, eu sou diabética e perdi o apetite sexual. Como faço para voltar a ter desejo sexual? Do Carmo, muito importante a sua dúvida. A diabetes pode estar relacionada, sim, a essa diminuição do desejo sexual. E é importante que também a gente não fique focado só nisso, porque o desejo sexual, ele é multifatorial. Então, primeira coisa, vamos controlar essa diabetes. Sim, porque a diabetes ela tem um metabolismo diferente, joga mais açúcar aí na região urinária, ela diminui a sensibilidade de alguns lugares do seu corpo, então às vezes sensibilidade de mão, sensibilidade de pele e até sensibilidade durante o ato sexual. Então manter essa diabetes controlada é fundamental. Mas é importante que você saiba que o fato de controlar a diabetes não necessariamente vai melhorar o seu desejo sexual. É importante que a gente olhe para as outras áreas. O que mais será que está afetando o seu desejo sexual? Você gosta do seu corpo? Você se toca? Você se masturba? Será que o seu relacionamento está legal? Será que você tem uma boa lubrificação? Será que as relações sexuais que você tem hoje, elas são satisfatórias ao ponto de você falar, ufa, que legal, eu quero fazer de novo? Então, tem vários fatores que precisam ser avaliados e o que eu recomendo para você, busque um especialista, um ginecologista especialista nessa parte de sexualidade, para que ele consiga investigar e te orientar melhor. Mas antes de tudo isso, controle a diabetes. E a Sueli pergunta: a infecção urinária de repetição seria de quanto em quanto tempo? Sueli, por definição, a infecção urinária de repetição são 2 infecções nos últimos 6 meses ou 3 infecções no último ano. Mas é importante a gente observar que às vezes essa infecção ela começa a ficar de repetição e a gente não precisa esperar 6 meses para fazer o diagnóstico, para começar um tratamento. Teve uma infecção, ok, tratou, então nunca tinha acontecido antes, vamos lá, tratamos a infecção urinária e melhorou. No mês seguinte, teve infecção urinária de novo, ou 2 meses depois, teve infecção urinária de novo, não é normal você começar a ter infecções de uma forma mais repetida. Então não espere você completar os 6 meses para buscar ajuda, então é importante que você busque o médico o mais rápido possível. E a Ariadne pergunta: o peso influencia no tamanho da vulva? Ariadne, sim. Principalmente quando você tem um aumento muito grande de peso. A gente sabe que a vulva, principalmente a região onde tem pelos, ela tem um tecido adiposo embaixo, que ele é alimentado por gordura. Então é muito comum que durante uma fase que você engordou, você não engorde só na barriga ou só no peito, a gente engorda no corpo inteiro. E a vulva é uma região que pode engordar. Onde ele engorda? Aqui, então, nos grandes lábios, tá? E essa região aqui do pube, tá? Que é o chamado capô de fusca, sabe? Então aqui é uma região que tem bastante gordurinha também, que pode também ficar mais fofinha. Essas são as principais regiões que tem modificação de estrutura durante um ganho de peso, mas também são as regiões que tem uma modificação de estrutura quando você diminui o peso. Então às vezes você tem uma região que estava aqui, bonitinha, tranquila, mas você perdeu bastante peso e você não perdeu esse peso no corpo em geral, você perde também na região da vulva. Então é em todas as regiões. E aí é muito comum as mulheres falarem assim: ai doutora, eu fiz uma cirurgia bariátrica, ou fiz uma dieta que eu emagreci bastante, ai mas eu fiquei com tudo murcho. Porque fica, principalmente essa região onde tinha bastante gordura, ela murchou e fica tudo flacidinho aqui nessa região. Tem tratamento também, tá? E a Noemi pergunta: estou com prolapso uterino, sinto dores na barriga. Gostaria de saber se posso continuar minha rotina normal com serviços de donas de casa. Noemi, vamos lá. Você já tem esse diagnóstico de prolapso uterino e você sente dores. Então eu já digo de primeira mão aqui, isso não é normal.
tá? Você precisa fazer algum tipo de atitude, porque se você continuar fazendo atividades físicas, e inclui as atividades de dona de casa, né? Quando a gente fala assim, Mas eu só cuido da casa, sou dona de casa. Mas ser dona de casa às vezes faz mais exercício do que quem vai na academia. Faz muita força, carrega peso, arrasta móveis, isso faz muita força. E sim, você pode piorar o seu prolapso. Então, primeira coisa, não pare, se você precisa fazer as atividades da casa, não pare, mas vá com calma, faça com cuidado. Se tem algo mais pesado, procure ajuda, veja se tem alguém que pode te ajudar com coisas mais pesadas e, concomitantemente a isso, procure ajuda para o seu problema, tá? O prolapso uterino, ele geralmente é multifatorial. Então, geralmente, não é só o útero, às vezes, além do útero, também tem um prolapso de bexiga associado, um prolapso de intestino, então tem que avaliar tudo isso. E existem várias formas de tratamento, e eu diria que, assim, do ponto de vista clínico, daria para já fazer, assim, se for algo que você tá vendo que o útero tá lá para fora, tá te incomodando, uma das coisas que super resolve, pelo menos como paliativo, é o pessário. Já ouviu falar no pessário? Existem vários tipos de pessários, mas eu vou trazer dois aqui para vocês, que um é chamado de anel, aqui é anel com membrana, porque tem essa membrana, e o outro é chamado de donut. Esses são dispositivos que, são materiais aqui que são inertes, hospitalares, pode ser feito de látex, pode ser feito de silicone, e a ideia é que eles são dispositivos que a gente coloca dentro da vagina para segurar esse útero, tá? Às vezes a gente precisa de um dispositivo menor, às vezes a gente precisa de um dispositivo maior, mas o fato é que é uma barreira mecânica, você coloca dentro da vagina, ele segura o seu útero e você consegue, sem desconfortos, fazer as suas atividades normais da casa sem piorar o prolapso. Então, procure essa alternativa se realmente for algo que estiver te incomodando, porque se você não fizer isso, muito provavelmente vai piorar. Uma outra alternativa seria a fisioterapia e, em alguns casos, até cirurgia. E vocês ficaram com alguma dúvida dos temas que a gente conversou hoje? Coloca aqui embaixo. E se você tem mais alguma dúvida sobre outros temas, também coloca aqui embaixo. Quem sabe a sua dúvida seja o tema do próximo Lili Responde. E eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima!